certo? Se a função a derivada não mudar de sinal, então esse ponto crítico não é extremo. E finalmente, a gente também estudou a segunda derivada. Ou seja, no sentido de responder a pergunta de que informação que a segunda derivada, ou o sinal da segunda derivada, nos fornece com relação ao gráfico da função. Bom, a gente viu que se f de I em R admite derivada segunda, então, em outras palavras, eu estou dizendo que a função é derivável em um intervalo e é derivável novamente, pelo menos duas vezes. Então, duas linhas de x positivo em um certo intervalo, vamos supor que no intervalo inteiro, implica que o gráfico de f é côncavo para cima em I. Ou seja, é uma coisa desse tipo. E se f duas linhas de x é negativo em I, então o gráfico da função é côncavo para baixo nesse intervalo. Ou seja, a função faz uma coisa desse tipo. Tá certo? Essa foi a informação que a gente tirou da segunda derivada. Observa que se a segunda derivada se anula num ponto, que eu vou chamar de ponto C, e ela é positiva aqui e negativa aqui, então o que eu tenho é que o gráfico da função nessa região é côncavo para cima, nessa região é côncavo para baixo, e esse ponto C ele é chamado de ponto de inflexão do gráfico de f. Os pontos de inflexões nada mais são do que pontos onde a função muda de concavidade, ou seja, muda de côncava para cima para côncava para baixo, ou o inverso, de côncava para baixo para côncava para cima. Basicamente foi isso que a gente falou no curso em termos de derivada. Na verdade tem mais alguns tópicos e um que me vem à cabeça agora, que é importantíssimo e que eu não posso deixar de falar aqui, que é o teorema do valor médio. O teorema do valor médio se aplica a funções definidas em intervalos dessa forma, ou seja, eu tenho uma função definida no intervalo fechado limitado na reta, e eu vou supor que essa função f é contínua nesse intervalo inteiro e é derivável no intervalo aberto. Obviamente, supondo que A e B aqui são distintos. Tá? Então, assim, o teorema do valor médio está sobre essas hipóteses. Eu tenho uma função definida no intervalo fechado e limitado, contínua no intervalo fechado e derivável no aberto. E o teorema do valor médio diz que existe pelo menos um ponto C no intervalo AB, tal que f' de C coincide com f de B menos f de A sobre B menos A. Se eu fizer um desenhozinho aqui, imagina que eu tenho aqui uma função com essa cara. Então aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, portanto aqui está o f de B e aqui está o f de A. E observa que esse lado, f de B menos f de A sobre B menos A, nada mais é do que o coeficiente angular dessa reta, passando por esses dois pontos. E se a gente lembrar que f' de C, quando existe, é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função pelo ponto C, f de C, o que esse teorema está dizendo para mim é o seguinte: olha, existe pelo menos um cara, ou pelo menos um C, nesse intervalo onde a reta tangente passando por aquele ponto, pelo ponto C, f de C,
é paralela a essa reta. Né? Coeficientes angulares iguais significa dizer que essas retas são paralelas. E aqui pelo desenho eu observo que, por exemplo, se eu pego esse ponto aqui, eu tenho claramente que seria um C1, aqui eu teria um outro, aqui em cima outro. Ou seja, nesse exemplo eu tenho 3 valores de C que satisfazem o teorema do valor médio. Uma consequência, o corolário desse teorema é o teorema de Rolo. De fato, a gente enunciou como um teorema de Rolo, que é sob as hipóteses do teorema do valor médio e f de A igual a f de B, existe C no intervalo AB, tal que f de C é zero. Ou seja, existe um ponto crítico da função f dentro desse intervalo. Né? Em outras palavras, existe, se o f de A é igual a f de B e a função é contínua no intervalo fechado AB e derivável no intervalo aberto, existe pelo menos um ponto dentro do intervalo onde a reta tangente é horizontal, derivada igual a zero. Certo? Uma outra consequência desse teorema, do TVM, a gente viu o seguinte: se f é tal que f' de x é zero para todo x, então a função f é identicamente constante. A gente já sabia que funções constantes têm derivada zero, né? Como consequência do teorema do valor médio, a gente mostra que a volta também vale. Ou seja, se a função se anula, a derivada se anula em todos os pontos, então é porque essa função é função constante. Tá, ok? E foi o que a gente fez até aqui. Só para ilustrar essa aula de revisão, deixa eu fazer uma figura aqui, que é a seguinte. Vamos pensar que eu tenho uma função desse tipo e eu vou marcar alguns pontos aqui. Esse ponto. Vou marcar aqui, vou chamar esse cara de A1. Esse cara de A2. Esse cara de A3. Esse cara de A4. E eu acho que esse... Não, e aqui mais um. Exagerei um pouquinho no exemplo, mas tudo bem. Tá? E vamos ver o que eu posso dizer da primeira, que informações que eu tenho da primeira e da segunda derivada. Bom, primeira coisa observa aqui no ponto A1 e no ponto A4, eu tenho aqui um mínimo e aqui um máximo. Então, eu já tiro diretamente que f' de A1 é igual a f' de A4, que é igual a zero. Ou seja, se eu marcar aqui na reta a derivada primeira, aqui está o A1, aqui está o A4. E o que eu posso dizer, olha só, que para trás do A1 a função é decrescente, portanto a primeira derivada é negativa. Entre o A1 e o A4, a primeira derivada a função é sempre crescente, portanto a primeira derivada é positiva, e daqui em diante a função decresce, eu tenho derivada negativa. Então, ou seja, nessa figura eu tenho essa configuração para os sinais da primeira derivada. Esse ponto aqui é um ponto de mínimo, e esse ponto é um ponto de máximo. A princípio, com essa figura eu só consigo dizer que esse cara é um ponto de mínimo local e esse é um ponto de máximo local, mas claramente pelo desenho que a gente tem, esse ponto de fato é um ponto de mínimo absoluto, porque não tem nenhum outro valor que a função, onde a função assuma menos do que f de A1. Assim como não tem nenhum outro lugar onde a função f assuma mais do que f de A4. Então esse ponto é um ponto de mínimo absoluto e esse cara é um ponto de máximo absoluto. Com relação à segunda derivada, eu vou marcar os pontos A2
A2, A3 e A5. Observa aqui, o que acontece antes, o A2 estaria um pouquinho para cá, na verdade, aqui, mais ou menos, A2. O que acontece antes de A2? Antes de A2 a função é sempre côncava para cima. Como ela é sempre côncava para cima, a derivada segunda tem sinal positivo. Entre A2 e A3, a função é côncava para baixo, portanto a derivada segunda é negativa. Entre A2 e A3, aqui eu teria que marcar mais um outro, como eu falei, eu exagerei um pouco, vou chamar esse cara de C. Veja que aqui a função arqueia assim e daqui para frente desse jeito. Então entre A3 e C, ela é côncava para cima, logo um sinal positivo na segunda derivada. Aqui agora ela começa a arquear para baixo, côncava para baixo, segunda derivada negativa, até o A5, onde ela começa a ser côncava para cima, portanto, a segunda derivada é positiva. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos onde a função muda de concavidade, tá certo? Ou seja, pontos de inflexão. Ok, bom, com isso a gente termina essa aula de revisão. No próximo vídeo o que a gente vai fazer é começar a tratar do próximo tópico do curso e que não vai estar na primeira avaliação. Do que eu vou falar daqui em diante vai ser tema da segunda avaliação. E no fundo é aplicar tudo isso que a gente viu até agora para construir gráficos de função. Tá? Até lá, tchau!